Oi pessoal, sejam bem-vindos ao podcast de estreia do canal Desbravadamente. Eu sou o Caio Marino, psicólogo aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, e criei esse podcast para a gente conversar com as pessoas de destaque aqui da região, né? Pessoas que podem nos servir de inspiração pela jornada que elas tiveram para chegar onde chegar. E como toda inspiração tem aspectos mentais, como este aqui é um psicólogo inveterado, vocês vão perceber que esse podcast tem sempre uma pegada meio psicológica, tá? Então isso é proposital, é para isso que a gente está aqui, tá bom? E assim, então eu queria chamar o nosso entrevistado, que ainda não apareceu para vocês ainda, né? Nosso primeiro convidado é o empresário Juninho Baceto, proprietário da Hidroceles, uma empresa de alta tecnologia no setor do agro, criada por ele e por sua esposa Línia, em 1992, que produz atualmente mais de 50 milhões de mudas por ano. Boa noite, Juninho. Boa noite, Caio. Boa noite a todos e obrigado aí, cara, pelo convite. Espero que a gente possa aí um bom bate-papo. É isso aí. Demorou, né? Então, rapaz, estamos ensaiando, né, cara? Faz uns 6 meses, talvez não mais. Ô, Juninho, vamos fazer um podcast, hein? Se vai ser estranho, hein? Legal, obrigado. Chegamos aí, cara. Certo? Juninho, o negócio é o seguinte. Me fala uma coisa. Resumidamente, que a gente vai estender depois. De onde você veio e onde você chegou? Bom, eu sou o 15º filho de uma família de 16 irmãos aqui, então é gente pra caramba. Nasci no bairro das Três Ilhas, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, filho do Oliveiro Baceto e da Emília Germinato Baceto. E assim, 15 irmãos, né, 16 ao todo, né? 14 mais velhos que eu, e a gente morava numa casa grande de tábuas nas Três Ilhas. Éramos meieiros de café. Na época o pai não tinha um palmo de terra, né? Então a gente era meieiro, trabalhava numa fazenda de café. Só que em 76 nós perdemos tudo, né, cara? A geada de 75 matou tudo. Então em 76 tivemos que mudar para a cidade. E rapidamente o pai desmontou uma casa grande de tábua, ele e meus irmãos mais velhos montaram uma casa pra gente morar numa chácara na cidade. E a partir daí, cada um por si, né? Todo mundo teve que literalmente lutar desde novo, desde cedo, para ajudar dentro de casa. Então, essa é a minha origem. Vim para Santa Cruz do Rio Pardo, para a cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, de 6 para 7 anos. E desde então, trabalhando, né? De uma forma ou de outra, trabalhando, ajudando em casa, trabalhando na roça, trabalhando, entregando leite, tirando leite, e aí velho. Com essa cara de Lorde, ele começou na roça. Juninho, daí onde você chegou? Como é que você resume a tua posição hoje? Eu acho que a gente conseguiu um bom destaque a nível nacional e até mesmo internacional no setor do agronegócio, né, com mudas de hortaliças, né? A gente tem uma área bastante específica. Nós temos 2 boas empresas no grupo. Tem a Hidroceles, que produz mudas de hortaliça, e ela é um destaque no cenário nacional e mesmo no Mercosul. De vez em quando a gente está recebendo aí viveristas e empresários dentro da América Latina aí para nos visitar e aprender um pouco das nossas técnicas de produção. Hoje a gente produz só de mudas enxertadas, são 20 milhões de mudas por ano. Você imagina, são 170 pessoas trabalhando nas nossas empresas, sabe? Então a gente conseguiu um bom destaque. E na área de irrigação, que foi uma outra área que a gente investiu através da empresa Brasil Drip, nós estamos, eu brinco com todo mundo que a gente está entre as 10 maiores empresas de irrigação do Brasil, que só tem 9, né? Mas estamos indo bem, é uma área muito boa e segue crescendo muito bem, que é a área de irrigação para o gotejamento. Uhum. Então a gente conseguiu um bom destaque nisso, mas foram aí 32 anos, a gente completa agora, no mês de setembro, a gente completou 32 anos de quando começamos o nosso negócio, né? Eu já namorava a Línia, eu namoro a Línia há 34 anos. Né? Já casou, né? Já casei. Estou enrolando um pouquinho, mas já casei. Já faz 29 que eu casei. E eu acho que esse é um dos pilares do sucesso do nosso negócio, né? A gente trabalhar juntos e termos paixão por aquilo que a gente faz, além da paixão que a gente tem um pelo outro. Que legal. E assim, você esperava chegar onde você chegou? Quando você começou, lá mesmo quando você começou
a trabalhar, dar certo, mesmo no começo, com dificuldade? Você esperava chegar onde você chegou? Então, nunca sonhei na minha vida em ter o que eu tenho hoje, né? Eu acho que trabalhar, sempre trabalhei, né? Então isso não me importava de jeito nenhum. E a Tina também da mesma forma, né? Mas conquistar o que a gente conquistou, não sonhava com isso de jeito nenhum. Eu acho que Deus me deu muito mais do que eu merecia. Mas a gente trabalhou muito por isso, sabe? A gente fez um bom trabalho e é lógico que depois que você alcança algum degrau, você quer permanecer nesse degrau e aí você se esforça, você aprende mais, você busca mais, né? E agora a gente está sendo privilegiado, eu e a Linha, com a vinda das filhas para o negócio. A Bárbara e a Clara definitivamente vieram para o negócio. Então, assim, em ritmo de festa, né? Eu acho que ganhamos fôlego para mais 50 anos fácil aí. Legal. Vamos falar um pouquinho da Bárbara e da Clara um pouquinho mais para frente? Claro. Vamos só agora, assim, você resumiu de onde você saiu, resumiu de onde você chegou e falou pra gente que você não esperava chegar onde você chegou. Exato. Tá. Já que você falou em família, no que a conformação familiar da tua origem, da tua família, no que ela tornou mais difícil ou mais fácil essa caminhada? Eu acho que a gente vai engrossando o couro com o tempo, cara. Então, assim, claro que o pai e a mãe com pouquíssima escola, mas com muita sabedoria, né? Afinal de contas, educaram 15 filhos, né? Dos 16, 15 vivos na época. Você identifica a sabedoria desses pais? Muita sabedoria, muita sensatez, sabe? Eu acho que tudo que... Um dos grandes pilares nosso é a honestidade, a forma de trabalhar de uma forma muito transparente, e isso dentro de casa era a regra, né? Então, o jeito do pai lidar com a gente, o jeito da mãe lidar com a gente, era sempre muito assertivo, muito transparente, muito direto, muito honesto, né? Eu não lembro nunca de meu pai ficar devendo uma caixa de fósforo. Então, isso para ele era assim, tudo pago da forma correta, né? Então, acho que isso nos deu uma base absurda. Mas é lógico que não foi fácil, assim, de todos os irmãos. Eu acho que eu tive o privilégio de conseguir um destaque, né, de forma empresarial, de crescer, né? Então, e claro que isso são barreiras, né? Você tem que enfrentar barreiras, são mais velhos, né? A gente tem um caminho para trilhar aí para poder respirar, para poder se libertar um pouco, né? Mas eu acho que a gente conseguiu. Essas barreiras que você fala barreiras internas, dentro da família mesmo, né? Barreiras internas dentro da família e muita coisa dentro da cabeça da gente, sabe? Porque, cara, eu tinha um medo de crescer que era absurdo, até pela formação, né, religiosa. Vamos lembrar uma coisa, o Juninho é o caçula dos meninos. Então, quer dizer, de 15 crianças, ele é o caçula dos meninos, e depois dele só tem mais uma menina. Exato. Então, quer dizer, quase o caçula de 15 filhos, né? Exato. Você imagina qual a diferença de idade entre você e o teu irmão mais velho? 19 anos. 19 anos. Quer dizer, você era visto como pequenininho. Eu sou caçula também, então posso falar, né? Você é visto como o pequenininho. Não sei se aquele interior fala o café com leite. Café com leite. Café com leite, né? Não, ele é café com leite, ele não vale. Não pode pegar ele, se ele pegar alguém não vale nada, né? Então é café com leite. Quer dizer, não esperem nada dele, né? Essa que é a ideia do café com leite. Tinha um pouco isso na tua... sempre teve, né? Sempre teve. Mas assim, eu acho que nunca por parte dos meus pais, sabe? Eu acho que por conta deles, não. Meu pai botava muita fé. Eu lembro, assim, desde menino, né? O pai não aceitava ser chamado de moleque. O moleque era travesso, né? Então o filho dele era menino. Às vezes eu estava entregando leite com ele na rua e alguma pessoa não gostava do jeito que eu entreguei, ia falar para ele: "Seu Oliveira, aquele moleque não, menino", né? Então ele corrigia. Mas o pai sempre me ouvia muito, apesar de eu ser talvez o mais, talvez não, com certeza o mais novo, mas
Eu acho que eu passei muito tempo com ele, né? E eu conversava bastante com ele me ouvia. Ele dava atenção para aquilo que eu falava, ele me elogiava. Ele falava, olha, esse moleque é inteligente, esse menino é inteligente. Então, isso também me motivava, né? Certamente incentivar. Eu imagino como isso, um pouco de psicologia, né? Imagino como isso bateu nos seus irmãos, né? Porque, pô, e tem uma curiosidade aí, né? Que eu já falei com você umas 2 vezes. Quantos irmãos homens vieram antes de você? 8, né? 8 irmãos homens antes do Juninho. E ele é o Juninho, né? Ele é o Júnior. Quer dizer, o pai teve 7 irmãos homens, filhos homens, né? 8. O pai dele? 8 anos. 8, desculpa. É que muita gente... 8 anos, você é o nome, certo? O pai do Juninho, seu Oliveira Baixo, certo? O seu Oliveira teve 8 filhos homens antes do Juninho. E não deu o nome dele para nenhum deles. Né? Deu o nome dele para o Juninho. E o Juninho é esse cara que conquistou todo esse destaque hoje, né? Que coisa, né? Primeiro que a gente pode ver essa questão do ponto de vista meio profético do teu pai, né? Ou como é que ele sabia, né? Não sei. Segundo, a gente pode ver, e eu me coloco até no lugar um pouco dos seus irmãos, né? Mais velhos, homens. Pô, por que eu não recebi o nome do pai? Uhum. Né? Por que teve que esperar esse aí nascer para dar o nome? Tudo bem, você fala, nome não é nada. Tá, mas tem um significado, né? Eu recebi um presente que os outros não receberam, né? Isso, de alguma maneira, você enxerga isso lá na tua história? Um pouco dessa... Eu não sei, antes da gente conversar sobre isso, né, um dia desses aí, eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto, sabe? Quando alguém me perguntava, né, por que eu era o Juninho, eu falava que acabou o estoque de nomes, né, e ele acabou escolhendo esse. E não sei se por coincidência, mas realmente ele, né, foi o último filho homem, né, então eu acho que foi um privilégio e também um peso, sabe, cara? Sim, claro. Porque o nome dele para mim era muito forte, muito pesado, né? Eu ter que carregar esse nome com a mesma ética que ele carregou, sabe? Da mesma forma que ele carregou, né? De uma forma limpa, né? Uhum. Então acho que isso ajudou a pesar bastante. E eu preservava isso, sabe? Eu preservava esse nome. Então eu fazia questão de... não quero me meter em confusão, né? Porque então, é o Oliveira Baceto que está em confusão. Isso, né? Então quer dizer, não é uma profecia. A gente poderia até dizer, claro que nós estamos fazendo aqui uma imagem, quase que uma brincadeira que a gente está fazendo, mas no fundo tem um fundo de verdade. Não é bem uma profecia, é como se fosse aquilo que se chama de profecia autorrealizada, né? Quer dizer, não que assim, o pai sabia, esse aqui vai ser especial, então vou dar meu nome. Ele não sabia, né? Claro que não sabia. Mas a profecia autorrealizada é o seguinte, você percebeu, opa, e por mais que tenha percebido de uma forma não consciente, ou não totalmente consciente, né? Parcialmente consciente, você percebeu, pera um pouquinho, eu tenho o nome dele, então eu tenho que fazer mais. Né? Eu creio que teve um peso. Isso é peso, mas também é um certo impulso, né? Sim, sim. Eu já comentei isso com você outras vezes, assim, como eu admiro meus irmãos mais velhos também. Né? Então, sim, é todos verdade. eles, né? De forma geral, eu acho que eu me dou muito bem com as minhas irmãs, assim, a gente tá sempre juntos, né? Isso quando não tem as bacetadas, né? Lá em casa, quando dá uma cacetada no outro, a gente chama de bacetada. As italianadas são tudo mão pesada para falar rápido. Né? Muito legal. E eu chamo minhas irmãs de abidalas, né? A reunião das abidalas. Por que abidala? Não, porque uma fala mais do que a outra, né? Então parece aquelas grupo de fofoca, assim, é uma beleza. Mas os meus irmãos são uns caras muito inteligentes, muito vividos, assim, sabe, cara? Eles se dão bem em qualquer lugar que você vá com eles, você vai ver que eles têm amigos para todo lado e todos eles eu posso citar boas características, assim. Eu acho que eu tive, né, realmente um privilégio pelo nome que eu tenho, mas todos fazem jus ao nome que tem e ao sobrenome que tem. Então eles honram bastante isso. Sim, com certeza. Isso é a parte, vamos dizer assim, mais social, mais, vamos dizer, mais prática do dia a dia, né? Mas tem uma coisa meio mágica aí, não tem?
na minha opinião, existe uma coisa meio mágica que cada vez mais a psicologia chega perto de explicar, entendeu? Existe aí a teoria como é que se fala? O campo mórfico, né? Morfogênese? Não, o campo mórfico. Que é uma teoria que vem da biologia, né? De um biólogo chamado Rupert Sheldrake, que ele fala o seguinte: existe um tipo de comunicação dentro de um grupo, existe um tipo de comunicação que não é nem verbal, nem gestual, nem de tom de voz, é uma coisa que passa dentro de um mesmo grupo. E você acaba, às vezes, aí já aplicando isso na psicologia, você acaba, às vezes, pensando, sentindo, fazendo escolhas de acordo com a influência dessa comunicação, né? Então, teoricamente, uma criança pode tomar decisões muito adultas, porque existe ali, além da questão psicológica, emocional de cada um, existe ali também uma questão, uma comunicação que se dá através desse campo mórfico. Isso é uma teoria mais ou menos nova, né? Que, claro, existem aí debates sobre o assunto, mas cada vez mais a gente percebe que existe isso mesmo, né? Então, quando a gente fala, tem uma coisa mágica aí, de você, o 9º filho homem, ter recebido este nome do seu pai, e isso te deu um impulso e um peso, ok, isso na prática significa muito pouco, mas existe uma coisa, que talvez exista uma comunicação, algum tipo de criação de realidade diferente para você, que você correspondeu a ela, né? A gente não sabe explicar isso 100% ainda, mas as evidências são muito grandes de que isso aconteça, né? Como eu comentei, eu tinha medo de crescer, né? Eu tinha medo de me tornar alguém, né? Especialmente de ganhar dinheiro. Acho que pela formação que eu tinha dentro da igreja, tudo, a gente ouvia naqueles sermões assim que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico ir pro céu, né? E quando eu comecei o meu negócio e comecei a ganhar dinheiro, eu comecei aquilo, primeiro que eu precisava de uma fonte de renda, literalmente precisava trabalhar. Eu trabalhava na prefeitura e nas horas de folga eu ia cuidar da minha estufa, então... O que você fazia na prefeitura? Eu trabalhei como escriturário. Eu passei num concurso com a intenção de trabalhar na Secretaria da Agricultura, porque eu sou técnico em agropecuária, mas um amigo que estava fazendo tiro de guerra me chamou, falou, cara, tem uma vaga no tiro de guerra, você não vai para lá? Vou, né? Ficava bem mais longe de casa, o dobro do trecho para andar, eu ia de bicicleta. E esse amigo sofre um acidente e morre no dia que eu cobri a minha primeira estufa, dia 19 de setembro de 92. Qual o nome dele? Binho, Fábio Zanetti, meu irmão, um dos meus... parente do Marcelo Zanetti? Irmão do Marcelo, irmão do Marquinho, são meus irmãos de coração. E o Binho sofre esse acidente, então, é claro que marca esse momento todo. E no tiro de guerra, eu tive o privilégio de trabalhar na época do Sargento Biancão, né? Então, o cara era gente boa demais. Então, dava 2 horas da tarde e falava, vai lá cuidar da sua horta que eu assino o seu ponto aqui, né? Se o prefeito vê isso aí, é perigoso querer meu dinheiro de volta. Mas, e com isso, eu acabei cuidando, tendo essa oportunidade de começar o meu negócio, e o meu negócio começou a dar certo, comecei a ganhar dinheiro. Rapaz, você acredita que eu tive que ir lá confessar com o padre e falar, rapaz, eu tô com medo, eu tô ganhando dinheiro aqui e eu tô com medo de ir pro inferno, né? E até ele me explicar, né, o que era isso, né, a simbologia da agulha, né, o que era, e aí assim, eu acho que foi abrindo a mente, a gente foi ficando em paz, né, entendendo que crescer junto com as pessoas que trabalham com a gente, né. Daí você perdeu o medo de ganhar dinheiro. Tô tentando aprender ainda, viu, cara? Mas tá indo bem, eu acho que tá indo bem. Certo. Vamos falar um pouco agora do momento presente, que você tá recuperando um pouco a ideia da Clara e da Bárbara na empresa, Sim. Como é que estão? O que a gente pode falar aí? Então, eu acho que a gente apostou, né, num projeto de governança nesses últimos anos. Começamos um projeto antes da pandemia, acho que 2 anos antes da pandemia, com a intenção de enxergar mesmo o que a gente faria num plano de sucessão, sabe? Apesar da gente estar novo ainda, eu estou com 55, a Aline com 51, eu acho que a gente tem muito para entregar ainda de trabalho, mas a nossa preocupação foi olhar muito para o negócio, para os nossos parceiros, sabe? Parceiros
as empresas que trabalham com a gente, né, que são nossos fornecedores, olhar para os nossos clientes, olhar para a nossa equipe de trabalho, né, pô, a gente tem gente lá trabalhando com a gente há 30 anos, cara. Né? Sério? Então, como que você pensa em um dia parar com o negócio? Não, morri e acabou o negócio. Não pode acabar, né? O negócio tem que prosperar por muito mais tempo. E a gente começou a investir nisso. Na época, a Clara ainda tinha 17, a Bárbara 21, e hoje a Bá está com 28, né? A Clara com 24. Mas estão novinhas ainda, Estão né? novinhas. A Bárbara é a nossa advogada, né? Ela cuida de toda a parte de gestão de riscos da empresa, né? E trabalha junto com a área de recursos humanos na empresa. A Clara acabou de assumir o cargo dela, tem 2 semanas só que está trabalhando com a gente. Ela é engenheira química e veio para o negócio para cuidar da parte de gestão de processos mesmo, sabe? Melhoria contínua, fazer um negócio caminhar cada vez melhor. Aí. Quer dizer, em uma geração, você saiu da casa de tábua, com 16 crianças dentro, sem quarto para cada uma, né? E conseguiu criar filhas que estão junto com você no negócio, né? Falando sobre governança corporativa, gestão de projetos. Que coisa, né? Você consegue ver o passo que você deu? Eu acho que é muita coisa. Né? É muita coisa. Muita coisa, meu. Isso não é comum, né? Por isso que eu te convidei para fazer a estreia, né? Isso não é comum. Que bom. A Bárbara, ela vivenciou um pouco disso, sabe? Quando eu e a Aline nos casamos, nós moramos por 5 anos numa casa de tábua de parede meia, sabe? Morava eu e a Aline e a Bárbara, que nasceu na metade da casa, e na outra metade morava uma irmã com a família, uma irmã minha com a família dela. E você imagina, morar de casa de tábua de parede meia, né? O cara peida do lado de cá, você sente o cheiro do lado de lá, né? Você não tem privacidade nenhuma, né? Então, mas esse foi o começo da nossa vida, né? A Aline, ela fez uma boa faculdade de nutrição na época, foi a primeira nutricionista da Santa Casa de Santa Cruz. A Aline é muito competente, né? Muito competente. Vou convidar a Aline para vir aqui. Eu acho que você vai fazer o melhor podcast. Mas ela... aí ela ganhava 3 vezes mais do que eu, né? E foi aí que a gente começou a construir uma casa de tijolo. Pô. Eu fui morar numa casa de tijolo aos 30 anos de idade. Nossa. Né? Então eu tenho muito orgulho de Claro. olhar para o meu teto hoje e falar, pô, eu moro numa casa, né? Então claro. Gostoso. Né? Muito legal, né? Você consegue, claro, ter o sentido de valor que isso representa, né? Sim. Porque ninguém conseguiu isso roubando, ninguém conseguiu isso fazendo negociatas ou com privilégios daqui ou dali, né? Conseguiu isso tirando do zero, né? É isso que é muito bonito, né? Muito trabalho. Muito bonito. Trabalho. Certo. Vamos lá. Se eu te pedir para identificar 3 momentos onde o desafio ficou maior, onde talvez você tenha pensado em desistir, ou mesmo que não pensou em desistir, os 3 momentos piores, você conseguiria me dizer? Dentro do negócio? Dentro do negócio. Sim. Em 94, fazia 2 anos que estava começando a estufa. Foi em fevereiro. 2 anos? Foi fevereiro de 94. Estava no comecinho do ano, deu um vendaval. Rapaz, acho que foi tipo esse que passou nos Estados Unidos, Milton, sabe? Milton, minha filha estava lá. Mas esse foi o Mirtinho, passou aqui no posto café e saiu moendo tudo, sabe? Derrubou o posto café. Se a gente buscar essa informação, tem a época que caiu aquele posto café, caiu a cobertura do posto. E em cima do nosso sítio, a gente tinha ali 6 estufas de 1.000 metros quadrados. Eu tinha uma, o Marquinhos Zanetti tinha outra, o Marcelo, o Nenga, né, o Jefferson, meu outro amigo, tinha outra, meu pai com um outro irmão. Então, entre a família e os meus amigos, nós tínhamos 6.000 metros de estufa e o meu primeiro viveiro de mudas, que tinha 20 metros quadrados, 4x5. Nesse vendaval derrubou tudo, cara. Até hoje, não sei onde foi parar as estufas, assim, levou tudo, moeu tudo. E nós colhemos o pimentão que não estragou, que não furou com pedra, que além de tudo choveu pedra. Nós colhemos ali, deu na época quase 400 caixas de pimentão verde, embalamos tudo na varanda da casa do meu irmão, que foi a única que não destelhou, porque o barracão destelhou, tudo acabou, e literalmente a gente acabou. Então, isso foi numa quinta-feira. No sábado a gente conseguiu um caminhão para levar isso para São Paulo, no Ceasa.
E na semana seguinte chegou o cheque de São Paulo, que foi suficiente para comprar plástico para cobrir 3 estufas. Tinha 6, né? Então alguém ia ter que desistir, né? E algumas pessoas desse grupo desistiram. E foi o primeiro momento que eu falei, pô, acabou tudo. Eu não tenho mais nada, né? Meu irmão ainda tinha um bico que ele fazia, os meus amigos também tinham outras profissões, outra profissão, mas eu literalmente vivia daquilo. O Marcelo já tinha gráfica? Não, mas o Marcelo não estava. Estava Marcelo, o irmão dele, o Marquinhos. E aí, tá bom, então... E nisso passa um cara que dava assistência técnica na região, ele era um agrônomo de Bauru, ele tinha uma moto, passava no sítio, vendo as estufas e tal. E ele passou e viu que tinha caído tudo, foi lá me fazer uma visita, falou, vai continuar? Eu falei, cara, não sei, vai depender do dinheiro que vai vir aí, porque eu não tenho nem como começar de novo, né? Ele falou assim, a natureza é assim mesmo, né? Os mais fracos são engolidos, né? Só sobra os mais fortes, né? E naquele momento me deu um estado de raiva, sabe? Eu acho que... E nesse momento eu falei, não, peraí, eu não sou fraco não, né? Eu vou começar de novo. Você não falou isso pra ele, você pensou, não, né? Pensei comigo. E nem pensei por raiva dele, né? Eu pensei por dentro de mim, né? Mexeu com o ego, essa né? energia da raiva, ela se você conseguir canalizar ela para coisas positivas, ela é a única energia que você tem para construir. O difícil é não explodir com a raiva, mas canalizar ela para uma construção de alguma coisa positiva. Sim. Então, esse foi um momento, assim, bastante importante e graças a Deus não desistimos. Isso foi em fevereiro. Quando foi em julho, entrou o Plano Real no Brasil, sabe? 96? Em 92. 92? Plano Real. Que foi a Verdade. URV. Verdade, o URV. Isso mesmo, 92. Não, desculpa, 94. 92 eu comecei a estufa, 94 93 começou o URV e 94 veio o Plano Real, né? Plano Real. Acho que foi isso. Acho que foi isso. E aí em 94, em julho, a gente estava com uma estufa de pimentão, uma de tomate, acho que 2 de pimentão, uma de tomate, e veio uma geada muito forte que acabou com hortaliça aí do sul do Brasil até sul de Minas Gerais, sabe? E quem tinha hortaliça vendia a peso de ouro. E a URV, para quem lembra bem, valia $1. $1. Né? Aí nós vendíamos pimentão a $120 a caixa. Olô? Você imagina? Vinha cheque de $4.000 cada semana, $6.000. E foi aí que a gente começou um negócio, então. Em 94, eu e o meu irmão Luiz Carlos montamos uma empresa Estufas Arco-Íris. O Arco-Íris, né? E ficamos sócios por 10 anos. Por 10 anos? Por 10 anos. Então, o primeiro momento foi esse, em 94, esse temporal. O segundo momento foi o final da sociedade minha com o meu irmão, em 2004. Porque a gente separou um negócio que tinha 10 anos, mas... praticamente 2/3, aí 70% do faturamento era um negócio de loja, né? E eu fiquei com um negócio de produção. Loja semente. Isso, insumos, adubos, certo. Equipamento de irrigação, estufas. Vocês tinham uma loja também. A gente tinha uma loja. 70% era isso. Além da produção. E aí eu começo de novo com a parte da produção. Nessa época eu fui no Banco do Brasil, que eu era cliente, né, enquanto empresa, por 10 anos. E a gente tinha uma carteira interessante. O Banco do Brasil nos dava. O banco é assim. Você não precisa. Não tá chovendo, sim, toda hora ele vem te oferecer um guarda-chuva, né? Essa é a frase. Aí começa a chover, ele esconde o guarda-chuva. É a frase de alguém famoso isso aí, né? Banco é aquele cara que te empresta o guarda-chuva quando tá sol e que tende a tomar o do guarda-chuva quando tá chovendo. Exatamente. Né? E aí, foi nessa ocasião, eu procurei o gerente da época, que era o gerente da conta. Eu falei, olha, a gente tem aqui R$200 mil de limite para trocas de cheque, para troca de boleto e tal, e a empresa Arco-Íris não precisa. Né? Meu irmão, ele falou que metade para ele é suficiente, ele está aqui comigo, inclusive. Passa metade para mim, ele olhou para mim e falou, quem é você? Né? Para o banco você começou agora. Ele me deu 2 mil. Aquele dia eu cheguei chorando em casa, sabe? A Línia estava em casa, a gente já tinha a Clara. Já tinha as 2 filhas. Em 2004, a Clara tinha 4 aninhos. E aí, cheguei em casa, a Línia, o que aconteceu? Claro, sem chance. Vamos ter que começar literalmente do zero e não tem nem como bancar isso, sabe? Aí a gente reuniu os funcionários no dia seguinte,
Quantos funcionários você tinha? Na época tinha uns 20, 25 funcionários. Reunimos o povo e falamos, olha, a gente tem aí um acerto da linha, que ela saiu do emprego dela para trabalhar comigo, né? Para a gente trabalhar juntos. Nutricionista de na nutricionista prefeitura, na prefeitura municipal. Certo. E ela tinha consultório também. Sim, tudo, sim. né? E ela abandona toda a sua carreira e vem para o negócio. Grande Línia, hein? É, mulher guerreira. Eu Guerreiraça. falei, Línia, vem pra cá, porque você entende de gente e eu entendo de plantas, né? Então, junta os dois, esse negócio vai dar certo. E literalmente é ela que entende das pessoas lá. Uhum. E ela veio e falou, não, Geninho, vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é trabalhar. Uhum. Reunimos os funcionários e falamos, olha, a gente tem um pouco de dinheiro do acerto da Línia e tal. Quem quiser sair, dá para bancar o acerto, né? Quem quiser ficar, a gente vai apostar num novo negócio que é só produção de mudas. A gente vai parar com toda a produção que a gente tem. Vamos só produzir mudas de hortaliças. Eu acredito nesse mercado, eu sei que tem potencial. Montei a empresa com o nome Hidroceres, porque eu botei água nesse nome, porque eu queria mexer com irrigação. Isso já era um projeto desde 96, quando eu fui para Israel. Então, é por isso que tem o hidro, porque eu já pensava em irrigação. Eu queria mexer com irrigação. Sim. Então eu já tinha um projeto lá atrás, eu falava, um dia eu vou mexer com isso. E aí eu falava pro pessoal, gente, quem quiser ficar vai ter que apostar comigo. Vai ser um ano eu posso garantir para vocês que vocês não vão ter aumento de salário, mas não vão trabalhar muito. E no ano que vem nós vamos ver o que isso vai dar. Meia dúzia chamando o pessoal para corresponsabilidade, né? Para parceria, vamos dizer assim. Meia dúzia pulou fora, sabe? De 20? Puxa. Então, deu aquela bagunçada. Mas os que ficaram, dentro dos que ficaram, tem o Reinaldo, que eu falo que é o meu irmão preto, né? O Reinaldo é coisa linda, né? Meu querido, né? Ele está trabalhando com a gente há 30 anos. Nossa, o Reinaldo, o apelido dele é Mudinha porque ele conversa com as mudas, pô, né? Então você imagina. Ele chega na minha sala naquele dia, espera todo mundo embora e fala, ó, Juninho, na época ele ganhava, sei lá, R$1.700 por mês. Ele falou, eu preciso de 700 para viver, eu vou deixar 1.000 com você. Não. Ele me emprestou o dinheiro dele, cara. Não, você imagina, né? Então, quando ele fez 15 anos de empresa, ele ganhou um carro. Né? Que então, fantástico. Foi muito bonito. A empresa deu um carro para ele, claro. E ele, então assim, esse foi um segundo momento. Terceiro momento, nós tivemos algumas crises grandes de produção. 2012, tivemos um problema sério de bactéria dentro do viveiro e nós jogamos fora. Você imagina, de novembro de 2012 a março de 2013, isso há 12 anos atrás, nós jogamos fora R$500 mil de mudas. Nossa. R$500 mil. A gente quase quebrou para poder honrar com o cliente a entrega de um produto de qualidade. A gente não entregava, a gente jogava fora. Isso foi um abalo. E um abalo maior que a gente teve, aí abalou a estrutura até familiar, sabe? Quando eu montei o negócio de irrigação, que era o meu sonho, né? Em 2017 eu entro no mercado da irrigação. 2017, certo. E trago um sócio, uma pessoa que eu admiro e respeito como profissional, vem para ser meu sócio do negócio, e essa sociedade não dá certo. Apesar dele ter 10% do negócio e a nossa empresa tinha 90%, mas assim, o nosso jeito, o santo não bate, sabe? O jeito não bateu, mas eu defendia ele como profissional e isso causou muito atrito dentro de casa, entre eu e a Línia, tudo. Acho que foi talvez uma das primeiras vezes que a gente brigou feio, né? E eu defendendo um ponto de vista, ela defendendo outro e adivinha quem tinha razão? Era ela. Então, eu não devia nem ter pensado nisso. Mas assim, o que ela enxergou naquilo que você não tinha enxergado? Cara, Caio, eu acho que eu amadureci muito, sabe? De poder olhar a pessoa como um todo, né? Eu admirava muito as pessoas, né? Eu vi uma pessoa que eu julgava ser mais inteligente que eu e tal, e eu ficava babando o ovo, né? Tipo, puta, que legal, esse cara é um gênio, né? E eu não conseguia ver os defeitos, né? E não estou dizendo que nesse caso foi um defeito, mas ele não soube ser gestor daquele negócio, né? Que era a função dele. Essa pessoa tinha que formação? Formação teórica ou era de vendas? Ele tinha sido um
um precursor da irrigação do gotejamento no Brasil, sabe? Então ele foi um cara assim que introduziu esse sistema no Brasil, ele foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver esse mercado. Mas ele era muito bom de palestra, muito bom de curso, mas na área de gestão e comercialização não era o negócio dele. E tivemos bastante problema de produção sem qualidade, né? E aí, para não quebrar a fábrica, a gente recolheu tudo, começamos de novo, demitimos todo mundo e começamos de novo e fizemos uma nova equipe. E hoje a gente está aí ampliando o tamanho da fábrica, colocando uma segunda linha de produção. Estamos trabalhando a 24 horas por dia desde o começo do ano e com 3 meses de fila de espera aí. Então tá indo muito bem. Bacana, né? Quer dizer, eu vejo em você, até nesse caso aí, você mencionou os seus irmãos e agora mencionou essa outra pessoa, né? E isso é muito comum em filhos caçulas. Não em qualquer tipo de filho caçula, mas o filho caçula que tem muitos filhos homens antes dele, né? O menininho se sente mais fraco, claro, ele é menor, né? Ele se sente mais dependente, né? Então ele quer a qualquer preço ser merecedor ou receber o apoio, a força e até a proteção, né, dos irmãos mais velhos, né? Nesse sentido, os irmãos mais velhos acabam até fazendo um pouco da função de pai, né? Porque às vezes são tão mais velhos que nem o teu irmão mais velho. Como é que é o nome do teu irmão mais velho? Ademir. O Ademir. Belo nome, hein? Ademir da Guia. Teu pai era palmeirense? Não. Não, o pai era São Paulino, mas o Ademir é palmeirense. O Ademir é palmeirense, claro, com certeza. Não tem nenhum Ademir no mundo que não seja palmeirense. Então, e você vê que essa relação que você tem com essas figuras, na minha visão, hein, posso estar completamente errado, mas carrega um pouco disso, né? Do filho caçula reeditando, né? Na vida adulta, com outras pessoas, ou com as mesmas pessoas, às vezes com outras, reeditando essa busca por fazer parte, né, por ser acolhido, protegido pelos irmãos mais velhos, né? Você vê isso? Acho que faz sentido. Para mim era um privilégio estar perto dessa pessoa. Né? Então tem por aí, né? Tem. Por aí, né? E depois, assim, depois vem 2 filhas meninas, né? Como é que foi a chegada dessas 2 meninas? Assim? Não, foi só alegria, né? Eu e a Aline não a gente fala que a gente não queria saber o sexo das meninas antes de nascer. Na verdade, a gente não podia pagar um ultrassom, sabe? A verdade era essa. Mas, de qualquer forma, a gente não... Quando a Aline ficou grávida da Bárbara, né? A gente casou em maio, mas nós descobrimos a gravidez em março, né? E a gente já estava namorando há 5 anos, já estava com o casamento marcado e foi uma feliz coincidência. E, bom, vamos esperar para ver quem vem aí, né? Que era como todos os casais agiam até não tanto tempo atrás, né? E aí tivemos o privilégio de ser pais da Bárbara. Nossa, aquilo foi só alegria, né? E a Linha, você imagina, ela estava no meio da faculdade de nutrição em Bauru. Ela ficou grávida, né? A gente se casou durante a faculdade dela, ficou grávida, viajou para Bauru de ônibus com aquela barriga desse tamanho, e a gente brinca que ela usava a gravidez para conseguir um pouco de crédito no Banco do Brasil, sabe? Ela chegava lá com aquela barriga grande, a Bárbara se mexendo assim. Os funcionários antigos do Banco do Brasil até hoje nos encontram na rua e perguntam da Bárbara. Eles não conhecem a Bárbara, mas eles perguntam da Bárbara. E porque a Linha chegava lá e ia falar com o gerente: olha, estourou minha conta, você não aumenta 2.000 no especial e tal. Linha, eu não posso. Aí ela colocava a mão na barriga e falou: não, mas eu vou fazer porque você tá grávida. A Bárbara já estava participando do negócio sem saber. E aí, então foi assim, foi muita alegria. E a Clara já foi planejada, né? A gente planejava ter um segundo filho, uma segunda filha. Não sabíamos que ia ser a Bárbara, a Clara. A Linha tem uma devoção por Nossa Senhora Aparecida enorme por isso, né? Porque
quando a gente ficou sabendo da gravidez, nós fomos para Aparecida, mas nós não fomos no 12 de outubro, porque sabia que ia ter muita gente. Fomos num 15 de novembro. Só que tinha muita gente também. E aquele dia a minha irmã estava com crianças, tudo, e a gente ajudando a carregar, eu ajudando, a Línia ajudando, e a Línia passou a ter um sangramento naquele dia na capela de Aparecida. E ela se ajoelhou diante de Nossa Senhora e pediu que ajudasse ela a segurar essa criança, que ela queria muito ter essa criança. E ela volta para casa, pouco tempo depois tem um novo sangramento, e ela pede de novo para que Nossa Senhora ajude, e foi incrível que ela foi fazer um ultrassom e não aparecia essa criança no ultrassom. Ela voltou para casa desesperada. Falou, olha, a gente não tem mais um neném aqui, né? E passou um tempo, ela faz um novo ultrassom e o neném tá lá, e é essa Clara, essa engenheira química aí, que é uma geniazinha, é uma pessoa que veio cheia de alegria, ela faz graça desde que era bebezinho, então é um espetáculo. Qual que é mais parecida com você, qual que é mais parecido com a Línia, em questões diferentes? Depende. Eu acho assim, a Clara ela tem mais o meu jeito para fazer graça, para brincar, para levar na esportiva e tal. E a Bárbara é pé no chão. A Bárbara nasceu para ser juíza, delegada, promotora. Então ela é muito a Linha, muito perfil da Linha, assim, sabe? Então acho que tem um jeito de cada um aí, mas... Então o perfil da Clara sonha e o perfil da Bárbara executa, né? Não tão simples assim, mas existe até o método Disney, né? Para você desenvolver qualquer tipo de projeto, né? Você tem o sonhador, o crítico, e o terceiro eu acho que é o mediador, mas não tenho certeza, né? Então você quando vai fazer, quando você vai usar o método Disney, né? Que se usa no mundo inteiro isso, né? Para desenvolver algum projeto, você coloca... Aí depende, coloca a equipe toda no papel de sonhador, ou coloca uma pessoa, né, e outra pessoa aqui, e daí você fica girando, né? Eu vou sonhar, daí vem o crítico. Não, mas isso aqui não pode dar certo, daí vem o mediador, que não é mediador o nome, não estou lembrando o nome agora, que é aquele cara que pega o que tem de mais legal no sonho do sonhador, né? E o que tem de mais correto na crítica do crítico e faz a síntese, né? É tipo como se fosse uma tese, antítese e síntese, né? Isso é muito legal. E é legal quando as pessoas têm essa complementariedade, né? Tá, então vamos entrar, usando isso aí, vamos entrar na parte do familiar. Na parte familiar, eu não vou correr o risco de fala os 3 momentos aí. Então eu não vou perguntar isso. Mas assim, sem identificar os momentos, o que você teve que aprender na parte familiar para ser o Juninho que você é hoje? Cara, eu acho que a gente aprende todos os dias, sabe? Mas uma das coisas que eu aprendi, e especialmente nesses últimos anos, né, desde quando a gente bate um papo aí também, é entender que nem tudo é um confronto, né? Eu me defendia muito. Isso. Né? E a minha defesa era, não, peraí, você tá me atacando, eu vou dar porrada também, né? E assim, identificava qualquer coisa como um ataque, mesmo que não fosse. Mesmo que não fosse. Né? E daí, nesse tipo de personalidade, responde contra-atacando a um ataque que não existiu. Exato, né? Exato. Então, eu acho que ter mais paciência, ter mais tolerância, entender mais o outro lado, né? Então, eu acho que esse é um processo de formação mesmo, é o tempo que faz isso, sabe? Eu acho que, claro, com vontade de mudar, né? E eu acho que eu sempre tive vontade de mudar, eu tive vontade de ser melhor para minha família, sabe? Eu lamento muito, às vezes, quando estou com as minhas filhas, nossa, eu acho que eu devia estar mais próximo, eu devia estar isso. Pai, você estava junto com a gente o tempo todo. E eu acho que eu procurei realmente ser um ótimo pai, né? Mas eu acho que eu não fui um bom parceiro, sabe, para a Linha em alguns momentos. Então, especialmente na formação das meninas ali, quando eu era criança, eu acho que eu me atolei muito em trabalho e eu vi aquilo como, não, isso aqui é para garantir o nosso futuro mesmo, mas faltava ali um pouquinho de flexibilidade, de estar junto, sabe? Então, eu acho que isso, claro que todo mundo gostaria, né, de voltar no tempo, ter 20 anos com a cabeça que tem hoje. Claro. Né? Esse é o meu sonho, mas a realidade é que eu acho que eu aprendi muito
né, nesse tempo todo, e eu procuro, na medida do possível, ser cada dia melhor para as pessoas que eu amo, né? Então, eu acho que essa é a busca aprendizado, constante, né? Meu avô falava assim, como é que é? Se os jovens soubessem e os velhos pudessem. Não é? O jovem pode, mas não sabe, né? O velho sabe, mas não pode. Exato. Certo. Eu queria abordar um outro ponto agora com você, Juninho, que eu acho muito bonito na tua vida, do que eu conheço, né? É assim, a tua relação com os amigos. Acho tão bonita essa relação que você tem com os amigos. Vocês são amigos de longa data, né? Mas além de serem amigos de longa data, eu vejo um olhar especial e uma participação especial deles na tua vida, né? Não, isso mesmo. Meus amigos são amigos mesmo, são amigos de verdade, né? Eu mudei para cá com 6 para 7 anos, né? E para Santa Cruz, para a cidade. Uhum. E pouco tempo depois, logo no primeiro ano, eu conheci o Nenga, o Jefferson, né? O Jefferson morava na Avenida Tiradentes, no fundo da casa dele fazia divisa com o pasto, que era o quintal da minha casa, né? Que a gente morava numa chacrinha. Então o meu primeiro amigo foi o Nenga, porque ele me batia todo dia, né? A gente ia para a escola, ele era bom de briga, mas ele resolvia me bater, né? Então, ele era maior que você, mais velho? Cara, ele é um pouco mais novo que eu, mas ele era fortinho, fortinho. Sabe, truncadinho, eu era magrelo. E esse cara vivia implicando comigo, mas a gente não se largava, a gente sempre tava brincando junto. Mas bobeou, nem tacava a mão pro meu ouvido, até o dia que eu reagi, nós nunca mais brigamos. Então, chegou o momento que eu dei uma porrada nele e ficou tudo certo. Mas teve que bater em todos os amigos daí pra frente? Não. Mas eu era eu parecia um pincher, sabe? Eu era pequenininho, magrelinho, mas eu era briguento também. Era. Mas assim, eu fui no aniversário da Línia, né? E faz, acho que 1 ano, né? Se não me engano. O ano passado. Ano passado, né? E eu lembro de uma coisa muito bonita que você fez, né? Você juntou lá os seus 6 amigos, 7 amigos, 5 amigos, né? E você fez o Village People pra ela. Uma homenagem para ela. Qual que era a música? Uma dança, né? Várias músicas. O YMCA. O YMCA, isso, né? E assim, tudo bem, mas claro, isso. Bom, é difícil alguém que faça isso. Mas mesmo alguém que faça isso, você não contratou ninguém para fazer. Você não improvisou nada. Não, você fez de coração e fez com esforço, né? Conta a história de que você enganava a Linha para poder preparar esse negócio. A gente falava que ia para um campeonato de truco e eu nunca saio de casa para jogar. Pô, né? Mas ela, tadinha, a Linha. Você falava pra ela que no campeonato no de sentido truco. Ela sempre acreditou muito no que eu falo, né? Então, não, tem o pessoal do Cafuque ali que joga truco e eles vão jogar com a turma do bar do Gustinho Marinho, né? Então, se ela me rastreasse, ela ia me achar perto do bar, que era o lugar de um ensaio, sabe? Sim. E a professora Shirley, ela tem um estúdio lá, ela dava aula pra gente lá. E quando eu botei no grupo dos meus amigos, tem o grupo dos bolinha, né? Aí eu botei no grupo dos meus amigos. Os meus amigos são amigos desde criança. E os que não são, que são amigos há 10 anos, 12 anos, são como se fossem, porque são almas gêmeas nossas, sabe? Sim. E aí eu coloquei no grupo lá, falei, pessoal, eu queria fazer uma homenagem pra Aline e tal, 50 anos dela, vai ser uma festa anos 70. O que vocês acham da gente fazer Village People? A primeira resposta que eu vi, se não fosse para ser viado, eu nem ia, né? Então, já foi aquele fervo, né? Aí todo mundo já topou, e aí foi aquele evento que você viu lá. Sim, muito Mas legal. são os caras, para eles e para mim, nunca foi importante o que o outro tem, e sim o que o outro é, sabe? E, pô, a gente já fez muita aventura junto, já acampamos sem ter dinheiro, a gente já fizemos tudo quanto é maluquice que você pode imaginar que moleque faz sem dinheiro, né? E hoje que a gente tem o privilégio de fazer festas melhores, né? Claro que a gente curte do mesmo jeito. Mas sempre que a gente tem oportunidade, a gente tá junto e é uma cumplicidade gigante mesmo, né? Muito legal, né? É muito boa. Então assim, falamos da família, né? Tua família de origem, falamos bastante da empresa, né? Falamos das filhas, falamos dos amigos. Agora eu queria fechar nossa conversa de hoje falando daquilo, olha, eu sou psicólogo, eu tenho as minhas ideias, né? Não sou obrigado a ser igual a ninguém, né? Assim, eu acho a relação conjugal a coisa mais importante que existe na vida de um homem. Né? Mas filho é importante? Claro que filho é importante. Sem dúvida, a gente ama os filhos, óbvio, mas os filhos você cria para o mundo, né? Né? Quem vai estar do teu lado na hora final, né? Vai ser teu parceiro, tua parceira, né? Tua esposa, teu marido, né?
que importância que tem a Aline na tua vida? A Aline é o amor da minha vida, pô, né? É a mulher da minha vida, assim. A Aline, você imagina, a gente, agora, dia 27 de outubro, a gente faz 34 anos que a gente começou a namorar. Cara, a gente batia muito papo, sabe? Ela teve um lance, assim, de namorar um namoradinho, foi um paquerinha, né? Um amigo meu, e eu tinha... Nesse você bateu também ou não? Não. Nesse não chegou a bater? Não precisou, não. E eu também tinha um rolo com uma amiga dela. Mas era interessante que a gente não tinha a mínima pretensão de um ficar com o outro, mas a gente gostava de conversar. A Aline tinha 17, eu tinha 21, né? E ela me ligava, eu falava assim, o cara tá aqui, quer falar com ele? Não, eu quero falar com você. Aí eu ligava para ela falava, fulana tá aqui, quer falar com ela? Não, quero falar com você. Mas não tinha nada de intenção nisso, era gostoso mesmo conversar com ela. E um dia, num bailinho em Chavantes, eu já não tinha namoradinha nenhuma, e a Aline acho que já tinha terminado o namorinho dela também e tal. E eu, com o pouco dinheiro que eu tinha, eu comprei uma dose de Campari, sabe? Fiquei com aquilo a noite toda na festa, assim, ó. Né? Só ele é assim, né? Ele aumentava em vez de diminuir, que eu colocava na boca e devolvia. Eu tinha que ficar com aquilo a noite toda, era tudo o dinheiro que eu tinha. E é vermelho, chama atenção. E aí, eu cheguei perto de uma moça, assim, comecei a conversar com ela e tal, né? Eu ofereci uma dose, graças a Deus ela não aceitou, né? E ficamos ali conversando. Ela falou, você namora uma loirinha de olhos verdes, né? Eu falei, não, ela é minha amiga. Não, mas eu sempre vejo vocês dois conversando. Não, você vai sempre ver nós dois conversando. Ela é minha amiga. E nisso a Aline sai, ela estava no banheiro e me abraça por trás e encosta no meu ombro. E essa menina me saiu empurrando. Eu falei, pô, Aline, você estragou meu rolê, né? Aí eu falei, já que você estragou meu rolê, vamos dançar nós dois. E começamos a dançar e rolou o primeiro beijo. E naquele dia eu tive certeza que eu ia casar com essa mulher. Eu falei, eu vou fazer de tudo para casar com essa mulher, porque é a mulher da minha vida. Que coisa, né? E o que a mulher da tua vida te ensinou? Ou, mais forte ainda, dá um aperto aqui no Juninho, né? No que ela te corrigiu? As mulheres corrigem muitos homens, né? Porque as mulheres têm uma visão mais, vamos dizer, simplificando um pouco, claro, né? Mais emocional do mundo. O homem tende a ter uma visão mais executora da vida, né? Então perde um pouco essa questão da reflexão. Então é por isso que normalmente as mulheres costumam ensinar muito aos homens quando é uma boa relação, né? Quando é uma má relação, ninguém ensina ninguém, né? Essa que é a verdade. Mas assim, o que a Aline te ensinou? O que ela te corrigiu? A Aline desde sempre me ensinou a ser gente, né? Então eu acho que ela tem uma história muito forte na vida dela, né? Ela perdeu o pai com 7 dias de vida, né? Então ela são 3 irmãs e ela, durante muito tempo, ela era a pessoa que sustentava a casa, literalmente, né? Isso muito cedo, né? Muito cedo, desde os 13 anos de idade. Isso. Então ela sempre teve trabalho pesado, né? E um parênteses, a Aline é a única pessoa que eu conheço que perdeu o pai 2 vezes, né? Depois perdeu o padrasto com 15. Que o padrasto que era o pai, né? O cara que criou ela. Né? Ela perdeu o pai com dias de idade. Um dia de idade. 7 dias. 7 dias de idade, ela perdeu o pai biológico, né? E depois, com 15 anos, ela perdeu o pai, que era o grande amor ali dela, né? Era o verdadeiro pai dela ali, né? O pai que criou ela. E então ela era uma pessoa muito forte, sabe? Muito... Ela sempre levou a vida muito a sério, né? E eu sempre fui muito brincalhão e tal, e eu era meio avoado para essas coisas, sabe? De relacionamento mesmo, ou então de pensar no futuro, né? E a Aline falava, Juninho, tem que pensar, a gente tem que olhar lá na frente, né? A gente tem que ter o pé no chão, né? Mas ela sempre, eu falo que a Aline estava além do tempo, sabe? E é claro que isso tem um peso para ela. Você imagina uma menina que começamos a namorar que ela tinha 17 anos, ela já tinha a cabeça que ela tinha naquela época. Claro que isso tem um peso. Ela teve que pular algumas etapas na vida e isso pesa. Até hoje isso pesa. Mas ela sempre foi um norte, assim, sabe?
E assim, eu acho que isso da gente juntar gente em volta da gente e fazer festa em casa. Isso é, a mais Línia, dela? É a Línia. A Línia gosta disso, sabe? Ela Mas você é gosta. festeiro também, não é? Eu sou. Eu sou da parte da bagunça. Mas a Línia sempre foi a pessoa que ela nunca deixou ninguém sem uma festinha de aniversário, né? Por mais simples que fosse. A Línia tem uma que... consciência humana, assim, muito profunda, né? E uma certa, não vou dizer que uma vontade, mas um compromisso, né? Um compromisso de ajudar quem precisa muito forte, né? E ela tem ideias muito boas, sabe, Caio? Uma vez a gente estava com problemas na produção de mudas, assim, lá atrás, né? E trocamos um lote de muda. Problema de produção não, a gente fazia como todos os viveiros faziam, né? As bandejas de muda, e aí tinha uma etiqueta lá, uma espetada, falando, essa muda aqui é do Caio, é pimentão amarelo, essa muda aqui é do Zé, é pimentão vermelho. Só que chegou no dia da entrega, essa etiqueta caiu dentro do caminhão, e entregamos o pimentão vermelho pro Zé e o amarelo pro Caio. Deu aquela invertida e nós descobrimos quem plantou o vermelho no lugar do amarelo, porque o preço estava mais baixo na caixa, e ele veio reclamar, e eu tive que indenizar ele por isso. Mas quem plantou o amarelo no lugar do vermelho, até hoje ele não me falou. Então, se ele tiver ouvido aí, quiser falar, tá tudo bem, eu não vou cobrar nada por isso. E a Línia veio com a seguinte ideia: vamos colar uma etiqueta em cada bandeja com o nome do produto, o nome do produtor. Eu falei, nossa, tá ficando maluca, Línia. Para, isso não existe. Eu já visitei viveiro de mudo num monte de lugar, até fora do Brasil. Nunca vi isso. Né? Para que nós vamos pôr uma etiqueta numa bandeja de muda? Né? E ela tem uma estratégia muito boa para conseguir as coisas, sabe? Ela começa a dormir de calça jeans, sabe, cara? Não, brincadeiras à parte. Essa estratégia é matadora, né? Essa deu não tem jeito. Que quiser, né? E ela falou, não, e ela insistiu muito, sabe? E aí começamos a fazer. Pouco tempo depois, a gente recebe uma visita do Ministério da Agricultura para entender como a gente fazia a rastreabilidade nossa de mudas, e virou uma norma. Hoje a norma técnica de mudas prevê toda essa rastreabilidade e etiquetas. Que fantástico. Então, assim, esse é um dos exemplos, né? Então a Línia, ela está além do tempo. Eu acho que bacana, né? E assim, então se você falou nessa questão mais ligada ao trabalho, né? Claro, acaba se refletindo nos relacionamentos pessoais também, né? Mas você falou então dessa organização, dessa coisa aí, e você falou também no começo de que, assim, de foco nos objetivos, né? Tá. Que mais? O que a Línia tem na visão dela do mundo que ela emprestou para você, ou inspirou em você? Não, a Línia, quando eu falo que ela me ensinou a ser gente... Isso, aí envolve muitas coisas. Eu acho que é muito nesse sentido, sabe? Eu acho que eu sempre fui mais razão, né? E profundidade, né? E assim, não, presta ou não presta, né? E a Línia, não, calma, vai com calma, não é assim, dá mais atenção, ouve mais. Eu sou meio distraído, né? Se a pessoa às vezes está falando comigo e passa uma notícia bacana na TV, eu dou uma... né? Aí eu perco um pouco o foco. E ela, Juninho, né, dá atenção, a pessoa está falando com você. Né? Eu vejo isso na Línia, né? Profundidade e foco, né? Que é uma coisa que talvez ela tenha te ajudado bastante a desenvolver, né? Sim. Por falar em coisas para desenvolver, eu preparei aqui. Tinha até esquecido, vamos lá. 12 não, eu acabei colocando mais aqui, mas não teria o texto. Eu vou dar uns 14, 15. Recursos mentais que ajudam as pessoas na sua jornada de desenvolvimento e tal. Queria que você escolhesse 3 e falasse como eles te ajudaram. Só 3. Não sei se dá para ver na tela. Conhecimento, resiliência, calma, talento, ousadia, planejamento, frieza, persistência, networking, clareza, determinação, coragem, credulidade, flexibilidade, autoconfiança e paciência. Essa credulidade é assim, acreditar nos outros, né? Na palavra dos outros. O que você destaca aí de 3 recursos mentais aí que te ajudaram muito? Coragem. Eu tinha certeza que você escolhesse primeiro. Coragem, resiliência
Puxa vida. Vamos lá. Paciência é uma boa também, mas acho que conhecimento. Conhecimento. Buscar conhecimento naquilo que você faz. Uhum. Como é que foi para você cada um desses três aí, resumidamente? Cara, acho que coragem foi uma coisa que eu fiz desde o começo, que eu tive desde o começo. Né? Isso é claro para você? Para mim é muito claro. Né? Você imagina, em 96, recém-casado, com uma filha que acabou de nascer, e eu pego um avião e vou para Israel num grupo de pessoas que eu nunca vi na vida, sem falar nenhuma palavra em inglês, em espanhol, e fui fazer um curso de 18 dias. Né? Curso de produção em ambiente protegido, em estufas. Foi muita coragem, né? E eu acho que a resiliência, eu penso que é por conta da quantidade de tombos que a gente cai na vida e se levanta. Tem que se levantar e tem que se levantar mais forte. Não tem jeito de ficar se lamentando, sabe, Caio? Eu não... Às vezes até isso, a Línia fala, pô, mas isso acontece... Olha, eu não fico olhando para trás não, porque isso aí já foi. Para mim já está resolvido, né? Então, eu acho que quando a gente resolve as coisas, a gente se fortalece e tem mais força para ir. Mas precisa aprender a virar a página, né? Tem que virar. Aprendeu, ok, mas vira a página, é que nem um livro, né? Você lê aquela parte, tá, você aprendeu o que o autor quis te falar naquela página, mas você vira a página, você vai para a próxima. Sim. Não fica patinando ali, né? Exato. Certo. Então isso seria a resiliência, né? O tal do... Para quem, eu não sei, você é mais novo que eu, mas assim, na minha época era uma música que tinha, acho que era Jair Rodrigues, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, é a resiliência, né? É isso aí. Certo. E coragem, resiliência e conhecimento. Conhecimento. O conhecimento, assim, dentro do meu negócio, né, da minha vida, eu tive que buscar isso o tempo todo, né? Eu não tive uma boa formação, né, cara? Eu sou técnico em agropecuário formado numa bela escola agrícola que é de Santa Cruz do Rio Pardo. Aliás, parabéns para a escola, porque ela é muito boa mesmo. Devo muito aos professores que eu tive na época. Mas eu acho que eu sempre tive muita facilidade em aprender. Eu acho que eu me tornei meio que autodidata, né? Meu sonho era ser engenheiro agrônomo, mas não podia. Na época, ou eu trabalhava ou estudava. Então, a minha única opção foi trabalhar. E no pouco que eu podia aprender, em cursos, palestras, eu ia, né? E eu extraía o máximo que eu podia daquilo e eu colocava aquilo em prática, né? Então, eu acho que eu tive o privilégio de ter bons mentores e agradeço a Deus todos os dias porque eu tive facilidade em aprender. Né? Eu vou pegar uma característica aqui só para não contrapor, mas para tentar complementar a tua escolha. Quando a gente fala em coragem, conhecimento e resiliência, é de alguém que está indo para a guerra, né? Quem está indo para a luta, para a batalha, tem que ter coragem, tem que ter conhecimento e caiu, tem que levantar. Tá. Você concorda que as três estão ligadas a uma atitude mais ativa? Mesmo a resiliência, que é levanta, sacode, eu estou levantando, eu estou sendo ativo, né? Tá. Mas existem aqui nessa lista, e a lista poderia ser outra também, alguns recursos mentais que eles têm uma certa característica mais passiva. E eu queria te perguntar se isso te fez falta ou não, né? Então, a gente poderia dizer a calma, a flexibilidade, a paciência. Vamos pegar esses três. Assim, que é o recurso não de quem está indo, ou pelo menos no momento que você está acessando esse recurso, você não está indo para a guerra, você está absorvendo, é uma atitude mais passiva, mas que também é importante. Flexibilidade, por exemplo. Como é que você era um cara flexível? É hoje? Nunca foi? Ou sempre foi? Ou aprendeu a se tornar? Eu acho que eu aprendi a me tornar flexível. Né? Eu acho que quando eu decidi alguma coisa, estava decidido. Né? Então, eu era bem firme no meu propósito ali. E né, eu acho que acabava dando certo porque eu acreditava muito naquilo e também porque eu fazia acontecer. Mas eu era bastante inflexível. Né? E eu acho que isso te prejudicou? Sim. Então. Sim. Como que prejudica, você vê? Cara, eu acho que poderia ter evitado um monte de atritos, né, cara? Podia ter ouvido mais, podia ter, né, compartilhado mais. Né? Eu acho que tem muita coisa que
dava para ter evitado com um pouco mais de flexibilidade. E o Juninho hoje é mais flexível do que o Juninho do início de jornada, com certeza. Com certeza. Eu lembro, relacionado a isso, me veio uma imagem agora do meu pai. Meu pai era engenheiro, né? Fez uns 200 prédios em São Paulo, né? E um dia, eu devia ter uns, 8 anos, eu estava no topo de um prédio que meu pai tinha acabado de construir, né? E eu vi uma antena, sei lá que antena, de celular não era, porque não existia celular, né? TV já existia. Então, assim, eu comparei com um prédio que estava mais no fundo, vi a anteninha, que era bem vertical, assim, eu vi ela mexendo um pouco, né? Do prédio. A gente estava lá no topo do prédio, nem no último andar, na cobertura mesmo, né? Eu falei, pai, o prédio está mexendo. Ele falou, ainda bem, né? Eu falei, por que ainda bem? Porque senão quebra e cai. Né? Quer dizer, até um prédio que é concreto com ferro, né? Ele tem que ter uma flexibilidade, senão, nas palavras do meu saudoso pai, ele quebra e cai, né? A gente também quebra e cai se a gente não tiver um pouco de flexibilidade, com né? certeza. Isso é um grande ensinamento também, né? Juninho, olha, você sabe o quanto eu admiro você. É recíproco. Obrigado. E assim, a gente teria aqui material para fazer uns 18 podcasts, mais ou menos. Né? Vamos encerrar esse aqui de hoje aqui. Mas assim, fica um convite para você daqui a algumas semanas voltar e falar mais um pouquinho com a gente. Pode ser? É um prazer e um privilégio. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Valeu. Juninho. Obrigado, Caio. Valeu, abraço. Até mais. Tchau. Pessoal, tchau. Até o próximo podcast do Desbravadamente.